Olá, eu sou Gisele Andrade, sou realizadora do Multiverso e hoje a gente vai participar da oficina Desenhando Caminhos Aleatórios com a Programação. A oficina vai ser ministrada pelo Alexandre Vilares e é parte da programação da segunda edição do Festival Multiverso, uma realização da Urano Educação e Cultura, com patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Então, a gente está aqui como um encontro, né, sobre programação criativa, que é um termo, um dos vários termos que a gente usa para definir essa comunidade de artistas programadores, pessoas que fazem arte através do código. Então, a gente está usando essa própria capacidade de criar suas próprias ferramentas para criar uma plataforma que é o Encontro Digitais, um espaço onde a gente pretende continuar essas conversas, esse compartilhamento de conhecimento, de uma forma como já vem acontecendo nas redes sociais, só que ali naquele ambiente a gente entende que há uma certa limitação e um propósito de uso desses dados diferente do que a gente acredita. Então, ao criar nossa própria ferramenta, a gente espera, de repente, ir para lugares inesperados, como adicionar funcionalidades que ainda não existem. Então, tudo é muito novo, muito jovem ali naquele espaço. Puxa vida, muito legal. Bom, gente, eu trabalho arte e educação, né? Às vezes, eu um educador de tecnologias e artes, que é o nome de um posto que eu tenho também no SESC de São Paulo. Mas eu sou muito empolgado, né, nesse lance de misturar arte e tecnologia e esses assuntos, né? Enfim. Então, eu não vou ficar gastando muito tempo falando sobre mim mesmo, mas eu acho que das coisas que pode ser legal vocês saberem, eu tento fazer um desenho por dia com programação. E eu tenho esse projeto que chama Sketch a Day. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Então, esse é o meu projeto, o Sketch a Day. Eu tento fazer um desenho por dia. Vocês podem dar uma olhada, né? Mas, para começar essa nossa conversa, eu vou tentar falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente vai usar, tá? Eu não queria que ninguém se assustasse aí uns termos técnicos e tal. O meu papel, eu acredito que é desmistificar, né, o jargão, e eu nunca vi uma pergunta ruim na minha vida. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês tentem perguntar, vocês podem perguntar no chat, eu imagino, e, né, o pessoal aí vai ajudar a transmitir as perguntas, né? E vocês não precisam orar nada desses nomes, e é só para dar uma ideia assim as ferramentas que a gente está usando, elas são uma constelação de ferramentas. São várias ferramentas, uma influenciou a outra e tal, né? A ferramenta que eu uso mais no meu dia a dia chama Processing modo Python. Você instala um negócio no IDE do Processing tradicional, né? E é isso eu uso mais no meu dia a dia, tá? Então, é uma mistura do Processing tradicional, que tem influência, né, do Java, e com o Python, né? Eu vou usar com vocês hoje uma ferramenta um pouco experimental. Então, pode ser que alguma coisinha dê errado e tal, é normal, acontece, tá? Que é uma ferramenta feita pelo nosso amigo Bernardo Fontes, que mistura ainda o Python com o PCJS, que é o Processing em JavaScript, tá? Então, isso a gente vai usar hoje para a nossa oficina, tá? Ninguém precisa decorar esses nomes e tal, né? Esse é o projeto do Bernardo. E, no final das contas, o que a gente precisa é entrar, todo mundo vai precisar entrar nessa página aqui, que eu vou botar no chat aqui para vocês, né? Vamos lá, deixa eu achar aqui o botão do chat. Vamos botar o link do chat, tá? E eu queria compartilhar com vocês também uma outra página, que é uma ferramenta para a gente também interagir, que chama Etherpad, tá? Então, eu vou pegar aqui um Etherpad aqui de uma instituição francesa que disponibiliza essa ferramenta, né? E essa página aqui, a gente vai poder compartilhar código nela, copiar e colar código nela, né? E se eu quiser fazer uma pergunta, se responder para mim nessa página. Então, vai ser um jeito também da gente se comunicar durante
essa oficina, tá? Um desafio dessas oficinas online é que é minha intenção vocês realmente experimentem botar a mão na massa no código, experimentar, né, escrever o código, vocês vão tentar compartilhar a tela dessa página aqui, que é onde a gente pode escrever o código, tá vendo? E com a tela da minha apresentação, para vocês poderem ler, né, o que eu tô escrevendo. Então, esse que é um desafio aí do tipo de atividade online, beleza? Eu queria falar também um pouco, antes da gente começar a pôr a mão no código, de umas inspirações eu tenho para o tema dessa oficina, que é essa ideia do caminhar aleatório, do caminhante aleatório. Em inglês, o pessoal usa a expressão random walker, né? E assim, eu já vi isso em muitos lugares. Tem a ver um lance da física, que é as partículas em movimento browniano, né? Agora, acho que tem duas grandes referências para mim sobre essa ideia, que são que é um cara incrível e chama Andado Bêbado, o Matheus botou aí no chat, muito bom, Matheus. Duas pessoas que me inspiram nesse assunto são o grande Daniel Schiffman, tem um canal incrível no YouTube, chama Coding Train, um cara incrível, ele é da Fundação Processing também, né? E ele tem esse livro, e dá para ler online, chama The Nature of Code, e o começo desse livro, ele fala sobre esse assunto que eu vou falar com vocês hoje, é o comecinho do livro dele, tá? E o outro é um cara que eu conheço do Twitter, que é o The Combat. Esse cara é incrível, eu sigo ele no Twitter, ele está envolvido com o relacionamento dele lá do Japão, né? É um cara super legal. E ele tem essa página que ele fez sobre esse assunto, né? Então, tipo, o prazer do caminhante aleatório. Né? O pessoal, o Pitanga perguntou para eu repetir o nome do livro, né? O nome do livro é The Nature of Code, né? A natureza do código, e o site é super fácil aqui, ó. A gente pode pôr o site lá no nosso pad, né? Das minhas referências. Eu vou pôr as duas referências aí, então, ó, Nature of Code do Schiffman, né? Schiffman. E eu vou botar os links do The Combat. Vou botar a conta dele no Twitter. Eu acho esse cara sensacional. Gosto muito de ver as coisas que ele faz. E vou botar aí a página que ele fez, o site dele. E eu sou uma pessoa meio ansiosa, assim. E eu sou muito empolgado com esse assunto. Então, a minha tendência é falar tudo muito rápido, na real. Ele desejo assim, de contar um monte de coisas, mas eu sei racionalmente que isso não é muito eficiente. É melhor contar menos coisas com mais calma do que contar um monte de coisas correndo, né? Mas eu preciso me forçar assim, a diminuir o ritmo e tal. Então, eu, de novo, agradeço se vocês fizerem perguntas, se vocês pedirem para eu repetir, para segurar a minha velocidade aí, eu vou achar bom. Então, para mim, é esse desafio aí de contar com mais calma as coisas e segurar a onda da minha empolgação. Tudo bem, gente? Nossa, tá um barulhão de trovoadas aqui em São Paulo. Eu tô falando aqui em São Paulo, tá uma loucura e tá caindo o mundo do lado da minha janela. Bom, vamos lá então, gente. A gente vai agora para o nosso editor, tá? Espero que todo mundo consiga então entrar nessa página aqui, ó, certo? Que eu deixei o link lá para vocês, tá vendo? Que tem o editor, certo? E a gente vai começar em um vocabulário inicial Opa, o Carlos botou de novo lá no chat, inclusive. O vocabulário inicial da gente tentar fazer algum desenho, tá? Então, a primeira palavra que a gente costuma usar quando a gente está programando em Processing, seja no modo Java, no modo Python e tal, é o tamanho da área de desenho, que é essa daqui, ó, chama size, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma área de desenho, sei lá, de 500 por 500 pixels, eu escrevo assim, size, abre parênteses, 500, vírgula, espaço, 500, fecha parênteses, tá? E se eu fizer uma cor de fundo, tá? Para a gente poder enxergar até melhor essa área de desenho, a gente escreve a palavra background,
quer dizer fundo em inglês, né? E a gente pode botar 3 números aí separados por vírgula, que são valores de 0 a 285, que são valores de vermelho, de verde e de azul. Então, por exemplo, se eu puser aí, ó, o máximo de vermelho, 255, o máximo de verde, 255, e só um pouco de azul, ó, 100, né? E eu apertar agora esse botão aqui de executar, ó, a gente vai ter um fundo amarelo aqui, vocês estão vendo? Tá? Então, esse é o jeito de definir uma cor de fundo aqui, beleza? Aí, o que acontece? Se eu quiser desenhar um círculo, a palavra é circle, certo? E eu vou dizer as coordenadas desse círculo, o x e o y, tá? Então, por exemplo, eu vou falar em 20,20 é o x e o y, e o diâmetro do círculo. Então, por exemplo, eu vou fazer um círculo com 20 de diâmetro. 20 de diâmetro. E eu vou apertar esse botão de executar, ó, execute, tá? E aí eu tenho um círculo aqui. O que é meio esquisito no começo, para quem está começando com essas ferramentas de desenho de código, é que, bom, esse negócio das coordenadas, né, do x e do y e tal, as coordenadas dessa nossa ferramenta, o 00 é nesse canto aqui, ó, tá? Eu vou até botar 00 aqui para vocês verem bem onde é o 00, tá? Ó, o 00 é nesse cantinho, tá vendo? Enquanto que na aula de matemática, em geral, o 00 é no meio da tela, né? E o y cresce para cima. E esse nosso, e o 00 é nesse canto, e o y cresce para baixo. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou botar 20, e eu vou botar, por exemplo, 200 no y, e vocês vão ver o 200 no y vai ficar para cá, ó. Beleza? Então, alguém aí estava comentando no chat, senhor, e não tem o ponto e vírgula, né? A gente está usando uma variante do Grossen que é com sintaxe de Python, e aí não tem o ponto e vírgula no final das linhas. Beleza? O que eu vou contar agora para vocês? Existe uma ideia de organizar o código, um bloco de código um dentro do outro, tá? Eu vou começar imaginando que a gente vai fazer uma lista de compras, tá? Eu vou parar um tiquinho aqui o lance dessa programação e vou falar, a gente quer fazer uma lista de compras. Então, por exemplo, eu preciso comprar para minha casa aqui, que está faltando algumas coisas no supermercado, né? Então, por exemplo, de comida, eu preciso comprar pão, leite é bebida também, né? Eu vou falar, eu preciso comprar pão, eu preciso comprar farinha de rosca e eu preciso comprar orégano, certo? E de bebidas, eu queria comprar suco de tomate e leite, certo? E aí, gente, quando a gente está fazendo uma lista de compras dessa, né? Vocês sacaram? Eu estou tentando fazer ela um pouquinho mais organizada, fazendo umas categorias, umas subcategorias, né? E como que eu bato o olho e eu vejo o que é um item, o que é uma categoria, né? O que dá para saber aqui que é um item, uma categoria? Como eu identifico, né? Vocês reparam, tem esse espaço aqui, o nome técnico desse espaço é a indentação. Então, quando eu faço uma indentação, eu estou querendo dizer esse leite está dentro de bebidas. Uma outra dica é que bebidas tem esses 2 pontos aqui. Faz com que o leite fique dentro, né, dessa categoria. Tá? Eu fiz uma tirinha aqui, eu estava brincando um excelente tirinha para falar sobre isso. Eu fiz essa tirinha, né, e uma ferramenta aí de um educador fez de fazer tirinhas, eu achei super legal. E aí eu resolvi falar, ó, a gente está preparando uma festa, né? E aí a cobrinha fala, putz, eu vou fazer aí o que vai ter na minha festa e tal, na pandemia, e vai ter pipoca, tapioca, mandioca frita
né? O de tomate, o de uva, um gás, balões, serpentina. E aí a Bruninha falou, putz, é assim que a gente faz no Python, né? A gente faz um bloco de código dentro do outro usando essa ideia e da indentação, tá? Eu vou botar um link aqui para esse... Eu vou botar o link aí no chat, não, melhor no chat, eu vou botar aí no nosso pad, né, o link aqui falando sobre indentação, ó. Olá, gente. Tá bom? O link sobre a indentação aqui, ó. Belezinha? Na nossa página lá do pad, né? Então, para a gente poder fazer coisas em movimento no Processing, a gente costuma separar o código em 2 blocos, que é o bloco das coisas que ele faz no começo, uma vez só, e o outro bloco que as coisas repetem, as coisas que se mexem, que vão sendo redesenhadas, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar falando desse bloco das coisas que acontecem uma vez no começo. A gente chama esse do bloco do setup. Setup quer dizer configuração inicial, né? Então, eu vou escrever assim, ó, def setup, abre e fecha parênteses, 2 pontos, e eu vou dar um Enter. E esse nosso editor, ele é esperto. Quando ele percebe que você fez 2 pontos e deu um Enter, ó, ele já te dá os 4 passos ó, e da indentação. Tá? E eu vou falar e o tamanho da área de desenho. Ó, tá? 500,500 pixels aqui. Beleza? E eu vou fazer esse fundo amarelo, ó, background. Vou fazer amarelo também, certo? Show? Existe um lance muito legal em programação que chama-se comentários. Quando você quer botar um pedacinho de texto no meio do seu código, o computador não vai ler, ele vai ignorar, tá? Cada linguagem tem um jeito de fazer os comentários. Algumas linguagens você escreve barra e tal, né? No JavaScript, no Java e tal. No Python a gente põe o jogo da velha e para começar um comentário, tá? Então eu vou escrever, por exemplo, olha, isso aqui é o fundo amarelo, beleza? Isso aqui é o tamanho da área de desenho, certo? Então, esses textos, o computador ignora. Eles servem para a gente bater o olho no código, saber o que está querendo fazer e tal, né? São os comentários. E, às vezes, a gente quer desligar um pedaço do código para ver o que acontece se eu desligar o pedaço do código, e você põe um jogo da velha no começo da linha, ó. Aí, com isso, você desativa aquela linha, tá? Em inglês, tem até uma expressão legal para isso, e é comment out. Eu traduziria alguma coisa como desligar por meio de um comentário, tá bom? Isso é bem útil, assim. Às vezes a gente vai experimentar com ou sem um pedacinho de código, né? Aí, olha só, vamos lá. Eu vou fazer agora um outro bloco, aí, ó, que é o def, de definir, tá? A gente vai definir o que vai ser o draw, que é o pedaço do nosso código e vai ficar desenhando na tela, tá? Então, eu vou falar, por exemplo, circle, certo? Circle, vamos supor, 30, sei lá, 60. Vamos testar isso aqui. Então, ele está fazendo um círculo, né? Você vê, mudou o amarelo, né? Ficou mais clarinho. Aqui eu botei 200. Antes estava um amarelo mais forte, estava 100 e no azul, né? Vamos testar de novo. Pronto. Então, vocês veem, não mudou muito, né? E por que essa trabalheira toda se está tudo meio parecido e tal? Por que essa estrutura toda? Na real, agora ele está redesenhando a tela aqui, o tempo todo. Esse draw está redesenhando a tela. Então, se eu conseguir pedir para ele desenhar o círculo agora em lugares diferentes, eu vou conseguir ter uma animação, né? Eu posso ter uma... Vamos experimentar uma coisa. Tem uma palavra especial, é mouse X, com X maiúsculo. Reparem, o X é maiúsculo. E, ó, mouse Y, com Y maiúsculo. Se eu fizer isso aqui, vamos executar. Olha só. Então, conforme eu mexo o mouse agora, né, ele vai desenhar o círculo na ponta do mouse.
certo? Então, isso é o clássico, é uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer numa aula de próximo, né? Fazer um negócio se mexer a ponta do mouse, tá? Se eu pedir para a cada ciclo dessa repetição do desenho ele apagar o desenho, como a gente pode pedir para ele apagar o desenho? Usando esse fundo aí, ó. Esse fundo amarelo, ele também serve para apagar. Ó, se eu puser ele aqui dentro do draw, né? E antes do círculo, olha só, aí eu vou ter um desenho, ele apaga a cada ciclo, tá vendo? Ó? Então, para certos tipos de animação, a gente quer limpar os frames, a gente quer limpar o desenho, a gente apagar usando um fundo novo, tá? E para outros tipos de desenho, ó, vou desligar o background, desligar o background. Para outros tipos de desenho, você não quer, é deixar umular o desenho na tela. São duas estratégias, às vezes a gente quer uma, às vezes a gente quer outra, tá? Então, eu vou deixar, no primeiro momento, esse fundo, eu vou deixar esse fundo rolando só no setup, para ter esse fundo amarelo, e eu vou colar esse código aqui lá no nosso pad, para quem tiver alguma dificuldade e quiser experimentar partir desse código, tá? A única coisa, eu vou tentar mudar a letra aqui do nosso pad, porque quando a gente está programando, a gente gosta de usar uma letra monoespaçada, para as coisas alinharem direitinho e tal, né? Então, eu vou ter uma letra monoespaçada, tudo bem? Então, esse é o código dessa primeira experiência que a gente fez. Para quem tiver com alguma dúvida e quiser conferir, copiar o código e tal, né? Essa é uma opção. Mas, antes da gente continuar, vamos abrir para perguntas, tá? Eu estou vendo aqui no chat, alguém foi no Processing mesmo, tal. Se você quiser usar o IDE do Processing, que é esse IDE aqui, eu vou abrir e vai que alguém tem um Processing instalado aí e quer, em vez de usar essa ferramenta online, quer usar o IDE do Processing mesmo, né? Que é esse IDE, o que é? É um editor de código, um editor de texto bom para código, né? Então, essa é a ideia do Processing. E no cantinho, em geral, vem escrito Java. Ele vem de fábrica assim, ó, escrito Java no cantinho. Você pode vir nesse menuzinho, pedir assim, adicionar modo, tá? Aí ele abre essa janela, você pede para ele baixar e instalar um modo Python, tá? E aí, uma vez baixado e instalado o modo Python, você pode mudar e ir para o modo Python, tá? E aí, esse código, algumas coisas vão ser diferentes de um para o outro, pouca coisa, mas esse código eu fiz e hoje, até agora, ó, vocês vão ver, ele vai rodar basicamente igual, ó, tá vendo? Ó? Mesma coisa. Tudo bem? Então, só para a gente tiver vontade. O Marlon está perguntando se tem um atalho. Eu perguntei isso hoje para o Bernardo, o autor, né, do projeto, Marlon. E nesse editor é Ctrl+R, só, e nesse outro, o Ctrl+R apaga tudo. Então, eu não sei se ia ser bom se tivesse, né, um atalho para dar um executar nesse código. Eu não tenho e não botar, mas eu não sei. Ctrl Enter, a Lia está falando. Pô, que boa. Nossa, putz, Lia, putz, ganhei o dia, hein? Uma sua contribuição. Obrigado, Lia. Putz, que massa, cara. Aprendi, tá vendo? É assim, cara. Programação criativa, você vai conversar com as pessoas, contar uma coisa, você aprende coisas. É muito bom. É isso aí. Então, gente, dúvidas? Alguém tem alguma pergunta que precisa fazer aí? Obrigado de novo, Lia, pela dica aí do Ctrl Enter. Putz, muito bom. Dúvida, gente? Vamos lá? Quero perguntas. Alexandre, eu acho que eu vou fazer uma pergunta pelo pessoal, que talvez seja interessante. Qual o sentido do mouse X e mouse Y? Ótimo. Puxa, ótima pergunta, Igor. Então, isso é uma coisa muito interessante.
Esses nomes aqui, mouse X, mouse Y, eles são entregues para a gente pela ferramenta e eles contam para a gente onde está qual é a ordenada X do mouse naquele momento e qual é a ordenada Y do mouse naquele momento, tá? As pessoas chamam isso às vezes de variáveis de sistema, ou elas dão nomes para isso, mas no fundo é isso. Ele conta para a gente qual é o número, né? Qual é o número que representa a ordenada no X e no Y. O mouse X conta qual é o X do mouse Y conta qual é o Y do mouse, tá? Agora, qual que é o nosso objetivo nessa oficina? Você acha que eu respondi razoavelmente, Igor? Claro, claro, com certeza. Tá bom. Qual que é o nosso objetivo dessa nossa oficina? É fazer um elemento, um agente, um objeto que se mexe sozinho, sem a gente ir lá mexer o mouse. Mexer o mouse é legal, tal, mas o nosso objetivo dessa oficina é fazer um negócio e anda sozinho. O andar do bêbado, um andar aleatório, que nem uma partícula em movimento browniano, né? O Matheus Felanda fez uma pergunta muito boa, só e difícil, né? Que é como incluir bibliotecas nesse editor. Ele é experimental ainda, não tem um jeito muito fácil de incluir bibliotecas, tá? Dá para incluir módulos da biblioteca padrão do Python, né? Dá para fazer um import random, fazer umas coisas assim. Mas não dá para... essa ferramenta tem, inclusive, acesso a coisas de Python moderno, tipo NumPy e tal, mas está ainda experimental, em testes, tudo bem? No outro editor, você consegue pegar as bibliotecas da Unidade Processing e você consegue instalar e importar elas no seu código. É um assunto legal esse, Matheus. Depois, no final, a gente pode, se você quiser, retomar esse assunto, tá bom? É uma pergunta muito boa, eu não queria entrar nesses detalhes agora. Tudo bem? Bom, então, voltando para a oficina, a gente quer fazer um negócio andar sozinho, tá? Então, eu vou conversar com vocês sobre umas ideias de programação. A primeira ideia é uma ideia que chama variáveis, né? Que é o seguinte, a gente pode inventar um nome que aponta para um valor na memória, tá? Por exemplo, eu vou inventar um nome aí, que eu vou chamar assim de... por exemplo, meio X, o meio horizontal, tá? Eu vou falar que é, sei lá, 250. E eu vou inventar outra palavra, e é meio vertical. Eu vou falar que é 250 também, tá? Então, variáveis são palavras que a gente inventa na programação e que apontam para um valor na memória do computador. E quando a gente usa esse sinal de igual aqui, a gente está fazendo um processo que a gente chama tecnicamente de atribuição. A gente está falando do computador, esse nome vai apontar para esse valor aí na memória, tá? E então você está dizendo, meio horizontal vai valer 250. Então eu posso usar aí esses nomes agora, ó, escrevi errado, ó, moio, deixa eu escrever direito, é meio, certo? E aí, olha só, então eu inventei essas variáveis aqui, ó, né? E elas apontam para esses valores, e aí eu posso, quando eu uso o nome da variável, o computador vai lá olhar na memória qual é o valor, quando eu uso esse nome, ele vai olhar qual é o valor que está associado a esse nome, tá? E eu tenho, às vezes, mais de um nome associado ao mesmo valor, o que as pessoas chamam, às vezes, de apelidamento, ou alias, né? E, então, mas a metáfora eu gosto, existem outras metáforas que eu não vou nem mencionar, eu não gosto muito delas, para variáveis, e a metáfora eu gosto, e as variáveis são tipo umas etiquetas que você usa para indicar valores na memória. Tudo bem? Essa variável eu inventei dentro do draw. Então, só quem está dentro do draw conhece esses nomes, tá? Se eu inventar essas variáveis aqui dentro do setup, só quem está dentro do setup que vai conhecer essas variáveis aqui. E aí vai quebrar aqui o nosso programa, porque quando ele chegar aqui no draw,
ele não vai conhecer essas variáveis. Eu vou tentar mostrar o console aqui e mostrar e quebrou. Ó. O nome meio horizontal is not defined. Eu não sei que diabo que você está falando aí de meio horizontal. Eu nunca ouvi falar desse nome aqui. Então, quando você inventa o nome dentro do setup, quem está no draw não sabe o que é esse nome. Tá? Isso a gente chama de variáveis locais. Então, quando você inventa um nome dentro do setup, ele é uma variável local do setup. Quando você inventa um nome dentro do draw, ele é uma variável local do draw. Se você inventar esses nomes antes do setup e do draw, fora do setup e do draw, sem a indentação, tá? Na nossa lista de compras, né, eles estariam fora das categorias lá de comidas e bebidas e tal, ele está fora. Isso a gente chama de uma variável global. Todo mundo vai conhecer. Quem está dentro do setup, quem está dentro do draw, todo mundo vai reconhecer esses nomes, tá? Então eu vou executar aqui, ó, vocês vão ver, voltou a funcionar, certo? Só que aí, eu não, na verdade, eu vou mudar o nome dessa variável. Eu não quero que chame meio horizontal, meio vertical. Eu vou escolher um outro nome com vocês, tá? Os nomes das variáveis, eles são arbitrários, mas é ruim você chamar uma variável de abacaxi. E depois de uma semana, você vai olhar o seu código e tem um abacaxi lá e você não lembra mais por que você inventou aquela variável e chamava abacaxi. É mais legal, o nome tem algum sentido em relação aos tipos de valores para os quais o nome vai apontar. Então, vocês viram em meio horizontal e meio vertical, eu estava pensando nas coordenadas do centro da tela, por exemplo, tal. Tá? Só eu vou querer fazer essas coordenadas mudarem. Então, eu vou escolher outros nomes aí. Eu vou escolher nomes tradicionais para coordenadas, que é x e y. Quando a gente está falando de coordenadas, é muito comum a gente usar x e y, ó, por exemplo. Tá? Então, tem a ver com o significado do valor. Né, ó. Então, você vê, não mudou nada, eu só mudei os nomes das variáveis aqui para x e y. Tudo bem? E eu vou mostrar uma coisa característica do Python, que é quando você tem nomes de variável curtinhos e você tem duas variáveis que têm a ver uma com a outra, é comum em Python a gente escrever desse jeito, assim, ó, x, y, e aí você põe uma vírgula aqui e você faz uma atribuição já de duas variáveis com dois valores, tá vendo? Ó? Então, isso às vezes a gente faz em Python, tá vendo? Ó? Né? X, vírgula, espaço y igual 250, uma atribuição dupla aqui do x e do y. Tudo bem? Só para mostrar, a gente costuma fazer isso. Bom, mas aí o que a gente quer? A gente quer essa nossa bolinha saia andando aqui. E para fazer isso, eu vou alterar o valor dessa variável. Tá? Então, como é que a gente altera o valor de uma variável? A gente pode escrever assim, ó, x é igual a x mais 10, por exemplo. Tá? E eu vou executar aqui, vocês vão ver, vai andar um pouquinho para o lado, não sei se deu para ver, andou um pouquinho para o lado, mas eu ia reforçar uma coisa com vocês de programação, é uma ideia de programação muito importante, que é, isso aí não é uma equação. Tem meio cara de equação da aula de matemática, mas isso não é uma equação. A gente tem que aprender a ler isso aí com outros olhos quando a gente está aprendendo programação. A gente tem que ler isso aí com o olhar da atribuição que eu estava falando para vocês. Né? Pensem comigo, não existe em matemática um número x que é igual a ele mesmo mais 10. Não existe isso. Se fosse uma equação, é uma equação insolúvel. Isso aí não tem número possível que resolve essa equação, tá? Então, isso não é uma equação. Como a gente lê isso aí? A gente lê da seguinte maneira. A gente sempre lê olhando o primeiro lado da direita, tá? E a gente tenta imaginar, avaliar qual é o valor desse lado da direita. Então, por exemplo, o x inicialmente estava valendo 250, certo? Então, a gente olhando essa linha aqui e vem depois, a gente fala assim, putz, quanto que vale x? Então, a gente olha na memória do computador, x vale 250. A gente está calculando isso, então é 250 mais 10. Então, esse lado aqui vai valer 260. Que é 250 mais 10. Então, o que a gente está falando nessa frase? E, na real, a gente está falando nessa frase o seguinte, a gente está falando x
igual a 260. Tá? Mas um outro jeito de imaginar o que a gente está falando é essa frase em português. Aumente em 10 o valor de x. Tá? Então, essa frase aqui, quando você começa a se acostumar com programação, você lê desse jeito. Você olha primeiro o lado direito, vê o que ela está fazendo, ela está aumentando em 10 o valor de x. E o novo x é o valor do x anterior mais 10. É isso, tá? Isso é o jeito de ler um negócio desse. Existe um jeito mais abreviado, uma gíria, né? Porque a gíria, às vezes, ela é massa, ela é uma linguagem abreviada, às vezes, né? Existe uma gíria que é assim, ó, x mais igual a 10, tá? Isso aí é exatamente equivalente a x igual a x mais 10, tá? Isso é um jeito abreviado de falar isso aqui. Tudo bem? Bom, mas aí, gente, a gente vai tentar botar eu vou botar a forma não abreviada, tá? Eu vou falar, a cada volta do draw, eu quero que ele aumente o x em 10. Tá? Vocês vão ver, vai dar pau isso aí. Tem gente que já conhece Python, deve estar pensando, pô, mas o Alexandre vai fazer um negócio e vai dar errado. É isso aí, eu vou fazer dar errado. Tá? Então, eu vou dar um play aqui e vai dar pau. Ó. Quebrou o nosso negócio aqui, certo? Vamos olhar no console do navegador e ele vai falar assim, local variable x reference before assignment, que é uma frase que não vai fazer muito sentido no começo para vocês, mas eu vou contar para vocês o que está rolando, que é o seguinte, no Python, quando você tem uma variável global, você pode consultar essa variável global em qualquer lugar, que nem eu expliquei para vocês, mas se você quiser alterar uma variável global, você tem que avisar, você sabe o que você está fazendo. Senão ele acha que você está querendo inventar outra variável local. E aí, nessas condições, ele vai falar, meu, você está maluco? Eu não conheço essa variável local que você está querendo alterar. Você me ferrou, eu vou parar tudo aqui e vou reclamar com você. É isso que está acontecendo. Então, toda vez no Python, se a gente quer alterar uma variável global, a gente precisa avisar ele, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não está dando tiro no pé, e a gente escreve essa frase aí, assim, ó, global x. Tá? A gente está avisando o Python, fala, Python, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero alterar o valor de uma variável global. Tudo bem? E aí eu vou dar um executar aqui, ó, vocês viram, ó? Então agora ele está fazendo essa alteração. Isso é um pauzinho aí da nossa ferramenta, e se você aperta o execute rápido várias vezes, é como se ele executasse vários sketches ao mesmo tempo. Então, de tempos em tempos, pode ser legal você pegar o seu código e você dar um refresh aí no seu navegador, se estiver dando uns paus esquisitos, e aí tudo vai voltar ao normal aqui, ó. Pronto. Beleza? Então, gente, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar, eu quero alterar tanto a variável x como a variável y, certo? E vou fazer menos 10 aqui, ó. O y eu vou fazer menos 10, tá? E eu vou executar aqui. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Enquanto vocês pensam o que vocês acham que vai acontecer, eu vou colar esse código aqui no nosso pad. Um outro experimento que a gente está fazendo, certo? Vou colar ele aqui no nosso pad, o outro experimento aqui, enquanto vocês pensam aí o que vai rolar. O que vocês acham que vai rolar? Alguém quer se manifestar? Faltou global Y? O Matheus falou, não, mas agora eu pus. Talvez ele tenha falado antes de eu pôr. Né? Aqui, ó. Global x, vírgula y é o mesmo que falar global x e global y. Mas acho que o Matheus falou antes de eu fazer. Beleza. Alguém imaginou, então, o que vai acontecer? Eu vou apertar aqui. Olha só. Olha lá, o y vai subindo na diagonal. Certo? E, bom, mas aí, gente, a gente está falando, a nossa oficina é sobre caminhantes aleatórios, certo? Então, a minha ideia é usar
uma função que faz uma espécie de um sorteio, tá? Tem uma discussão um pouco filosófica, assim, os computadores eles são máquinas determinísticas, e que no fundo, eles não são capazes de sortear de verdade as coisas. A gente usa umas funções que o pessoal, para ser super academicamente preciso, chama de geradores de números pseudo-aleatórios, tá? Que são umas funções, umas máquinas que entregam para a gente números que parecem sorteados. E para a maioria dos usos, eles são tão bons quanto números sorteados. Para muitos usos, eles são bons o suficiente. Tá? Então, simples, a linguagem, a gente vai usar uns números aleatórios sorteados. Tá? Se você quiser ser chato, academicamente preciso, a gente está usando, na verdade, números pseudo-aleatórios. Tudo bem? E um jeito de produzir no Processing, no Python é um pouquinho diferente. No próximo, a gente usa uma função que chama random, e a gente pode falar assim, ó, random. Por exemplo, você sorteia para mim números de -10 a 10, tá? Ele não vai chegar no 10, na real. Ele vai chegar em quase 10, tá? Então, vai ter uma ligeira distorção aí, que ele nunca vai chegar... Ele vai chegar em 9.99999, tá? Mas ele não vai chegar em 10. Mas tudo bem, né? Vocês vão ver e vai ser legal aqui. Eu vou fazer aquele lance do refresh aqui da página, que eu tô com medo eu esteja com alguma coisa ainda rodando, tal. Vamos lá. Ctrl Enter, eu aprendi ali, pronto, olha só, tá? Então, gente, esse daqui é o nosso primeiro caminhante aleatório aí da nossa oficina, tá? E eu queria que vocês experimentassem com ele. Eu vou dar uma limpada no código, vou colar ele lá no pad para gente, tá? O que vocês acham? Posso usar a nossa gíria aqui, a nossa gíria de fazer o esquema da gíria? Eu já pus uma vez lá sem a gíria, eu vou pôr uma vez com a gíria, então, ó, fazer assim, ó, do jeito abreviado, tá? Então, isso aí, lê-se, né? Eu vou botar um comentário aqui, ó, x igual a x mais random, lá, tudo bem? Ok? E eu vou colar. Isso é o nosso. E aí eu queria que vocês experimentassem mudar aqui um pouco. Olha, a gente pode botar a nossa bolinha menor aqui, ó, por exemplo, um 10. A gente pode desligar o contorno da bolinha, se a gente quiser, ó, no stroke, desliga o contorno da bolinha. A gente pode escolher uma outra cor para a bolinha, fazer a bolinha ficar preta, ó. Vamos testar aqui isso, ó. Tá? Eu estou de novo, ó, aquele problema lá de estar rodando. Vou dar um refresh de novo aqui. Porque ela estava andando, acho, muito longe. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Esse aqui eu acho que está certo. Ó. Então, esse é o nosso primeiro caminhante aleatório aqui. Tá? Eu vou colar isso aqui lá no nosso pad e eu gostaria muito que vocês experimentassem um pouco, né? Eu acho, eu vou deixar esse código aqui, ou seja, eu vou colar mais embaixo, então, né? Ó. Vou botar ele aqui, certo? Esse é o nosso primeiro da oficina. Tudo bem? E aí, gente? Perguntas? Quem tem perguntas? Olha só, tem alguém aí sugerindo sortear o tamanho do círculo. Eu acho que fica muito legal sortear o tamanho do círculo. Vamos fazer isso. A gente poderia escrever direto e no lugar desse 10, escrever um random aqui, tá? Por exemplo, varia entre 3 e 20 o tamanho. Então, isso seria uma maneira de fazer, ó. Olha que massa que ficou. Isso foi uma dica. Quem que deu a sugestão aí de variar o tamanho? Foi o Marlon. Muito massa.
Muito bom, né? Como evitar o caminhante saia da tela? Puxa, essa é uma pergunta muito massa, né? Do Carlos, né? A gente não quer ele saia da tela. Tem algumas estratégias, tá? Às vezes, se a gente complicar um pouquinho a nossa estrutura, se a gente tiver uma posição do caminhante e uma velocidade do caminhante, e a gente pode falar a velocidade, ela bate na parede e inverte a velocidade. Isso é uma estratégia. A gente pode, nesse nosso é mais simples, se eu tentar não deixar ele passar, ele vai ficar meio se esfregando na parede, que eu acho, e às vezes não tem tanta graça, tá? Então, mas para ele não ir embora, uma opção é a gente imaginar o nosso espaço, a nossa superfície, ela é toroidal. Quem me contou essa ideia foi um amigo meu, que ele falou do Pac-Man, do jogo do Pac-Man. O personagem sai de um lado, entra do outro, ele sai em cima, ele entra embaixo, certo? Então, imagine esse tipo de superfície, é como se a gente estivesse na superfície de um donut, de um pneu, de um anel, né? Em que você anda, se uma formiga anda no pneu por um lado, ela volta do outro lado, né? Do braço que você está olhando do pneu. E se a formiga anda pelo pneu para cima, ela volta por baixo. Então, esse tipo de superfície, ele é mais parecido com um pneu, ou você pode imaginar uma esfera também, mas enfim, né? Mas vamos lá. Então, uma opção seria isso. Quando ele sai numa borda, a gente fala ele entrar de novo na outra. Como a gente faria isso? A gente usa uma ideia muito importante de programação que chama condicional, que é o if. Então, a gente pode falar assim, olha, se o x do nosso caminhante for maior do que a largura da tela é 500, tá? Mas, em vez de usar 500, eu posso usar essa palavra, e o próximo entrega para a gente, que é width, tá? Que é a largura da tela, tá? Largura da tela. Atualmente é 500, tá? Pode ser que não seja e tal. E o if, ele tem esse lance da indentação, que nem o resto, né? Eu falo assim, se o x for maior do que a largura, faz o x virar, por exemplo, x menos a largura. Vamos ver se isso vai dar certo. Agora, se não, é if. Se não, se o x for menor do que zero, tá? Faz o x ser a largura da tela menos o x. Vamos ver se isso aí dá certo. A gente poderia repetir isso aí para o y, né? Vamos repetir isso aí para o y. Vamos repetir para o y e ver se essa ideia dá certo. Em vez da largura da tela, a gente vai falar da altura da tela, que é height, que eu não consigo escrever direito. Esse aqui, vamos lá. Vamos ver se isso vai dar certo. Vamos executar. Então, vamos ver. Se ele sair da tela, na teoria, se eu não fiz nada errado, ó, ele entra de volta do outro lado, tá vendo? Aí, às vezes, ele volta, tá? Ó. Quando ele sair para cima, era para ele entrar de volta para baixo. Não sei se ele chegou a sair muito para cima. Pode ser eu tenha errado alguma coisa na minha lógica também, não sei. Vamos ver. Eu quero ver se funciona para cima e para baixo. Aí se eu não errei nada. Eu acho que para cima e para baixo posso ter feito alguma besteira. Ah, aqui, ó. Olha como eu errei aqui, ó. E por Y, hein, gente, ó. Beleza? Agora sim, ó. Aí. Beleza? Muito bom. Pitanga está perguntando, pô, mas se a gente quiser alterar a cor e tal, seria massa. Seria massa alterar a cor, né? Então, aqui, ó, essa cor de preenchimento, né? Eu poderia sortear aqui
um cinza, por exemplo, tá? Olha só. Sorteando aí um cinza, eu acho bonito, né? E se você quiser uma cor sorteada, totalmente sorteada, você pode ver alguma coisa assim, ó. Random, 255, vírgula, random, 255, vírgula, random, 255. Você tem mais um parênteses aqui, tá? Isso aí vai fazer uma cor totalmente sorteada, tá? Eu não vou fazer, eu vou deixar para quem quiser fazer, eu vou colar esse código aqui lá no nosso pad. Quem quiser, troca pelo fio e para ver como fica totalmente colorido. Tá? Eu vou substituir esse daqui, ó. Eu vou substituir. Ah, não vou substituir. Esse é o nosso primeiro, né? Então, não vou substituir o nosso primeiro. Eu vou botar mais embaixo. Esse aqui tem o limite que o... Pô, obrigado, Guilherme. Você curtiu. Interrompeu o movimento ambiente em determinado ponto, ou ele se movimentando infinitamente. Mais um, ó, o meu objetivo, Itajaci, dessa oficina, é que eu sou meio prolixo e tal. Eu acho que vai dar tempo. É fazer vários caminhantes hoje, tá? Então, essa pergunta do Itajaci, né? Ou da Itajaci, eu não sei. Então, o meu movimento em determinado ponto, ou ele se movimentando indefinidamente. Vamos pensar nisso. O Guilherme gostou, é bom. Confetes em tons de cinza, o Marlon falou, muito bom. Né? Então, vamos pensar aqui numa estratégia para parar, né? Para parar. Então, essa nossa ferramenta experimental, ela ainda não está muito legal de pegar os cliques do mouse, tá? Que a gente poderia usar o clique do mouse para parar e tal. Mas daria para a gente fazer assim, ó, ele só anda enquanto eu estou com o mouse apertado, tá? Eu posso fazer assim, não sei. Deixa eu tentar aqui, ó. Isso aqui é parecido com o P5JS, tá? No IDE, no IDE do Próximo Python normal, você vai usar mouse prest só, tá? Mas enfim, vamos testar isso aqui, ó. Então, não funcionou, não funcionou. Deixa eu tentar só de dar um refresh geral da janela. Peraí. Refresh geral da janela. Muita calma nessa hora. A ideia é ele só vai andar se tiver o mouse apertado, ó. Tá vendo, ó? Ele fica parado no lugar e aí se eu aperto o mouse, ele anda, se eu solto o mouse, ele fica parado. Mas eu não quero ele ir desenhando mesmo parado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse círculo aqui para dentro também do if. Para ele não desenhar se o mouse não estiver. Se o mouse. Eu preciso, ó, em Python, a gente precisa acertar direitinho a indentação aqui, ó. Tá? Batendo, ó, isso vai dar pau, por exemplo. Tá? Tem que ser alinhadinho. As coisas estão dentro do if, ó, elas são alinhadinhas aqui. Certo? Ó. Então agora é assim, ó, se não tem o mouse apertado, ele não faz nada. Ó. Eu seguro o mouse apertado, ele anda. E quando eu solto o mouse, ó, ele para. Então, essa é uma maneira de parar ele. Tá? Para ele parar. Existe uma variável, o Processing dá para a gente, que diz quantos frames se passaram. Tá? Então, eu posso tentar com essa variável e vamos tentar ver se isso funcionaria. E, ó, vamos ver aqui. Ó, assim, ó, se frame count for menor do que 300, vamos ver se esse é um número razoável, 300. Ele vai desenhar. E aí, quando passar de 300, ele vai parar. Vamos ver se dá certo isso aí. Ó, tá? Então, a gente sabe, ele deu
300 passos aqui, ó. Então, né, ele está dando sempre 300 passos, ó. Então, essa é uma maneira de fazer ele parar com um limite. Tudo bem? Boas perguntas aí. O que vocês acham, gente? Estamos indo bem? Vocês estão achando interessante? Mais alguma pergunta? Aí eu acho, o meu desafio é eu contar para vocês uma tentativa da gente fazer vários caminhantes simultâneos, tá? A Daisy está falando, use o mouse press e tal. Então, Daisy, no Processing Python normal, que eu uso no meu dia a dia, que é o do IDE, eu usaria um def mouse press para mudar uma variável e mandar ele continuar, parar e tal, né? E aí eu estou usando essa versão que está ainda com algumas limitações. Mas acho que rolou, né, Daisy? Nesse momento, tá? Isso seria no tradicional. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Agora, eu vou copiar, então, esse código lá, certo? Copiar esse código lá no nosso pad. Ok? Que é a versão que para. Versão que para. Certo? Temos aí uma versão e para. E aí, eu vou começar a conversa com vocês, que está já se falando 4 caminhantes, um saindo de cada vértice. Pô, uma boa ideia. Vamos ver se a gente chega lá. Mas para a gente fazer vários caminhantes, eu iria introduzir para vocês uma ideia que é muito legal de programação, e eu acho que no Python é bem sussa também, que é a ideia das estruturas de dados, tá? Que é o seguinte, uma maneira ingênua da gente fazer 4 caminhantes aleatórios aqui seria fazer x1, y1, x2, y2, x3, y3, né? Sei lá, x4, y4, multiplicar essas variáveis aqui e replicar todo esse código aí 4 vezes, tá? Isso seria uma maneira, vamos dizer assim, ingênua, né, de resolver esse problema. Dá para resolver? Dá para fazer desse jeito. Mas aí, se você fizer 20 caminhantes aleatórios, aí, putz, ferrou, não vai dar para fazer dessa solução ingênua, tá? Então, quando a gente quer uma coleção de variáveis que vai guardar uma coleçãozinha de valores, tá? Em geral, a gente vai querer um negócio que a gente chama de uma estrutura de dados, tá? As linguagens têm diversos nomes para as estruturas de dados, né? Em Processing tradicional, em JavaScript, em C, a gente usa muito uma estrutura de dados chamada array, né? Em Java tem uma estrutura de dados avançada, mais sofisticada um pouco, e chama ArrayList, né? E no Python, a gente usa muito uma estrutura de dados, que é a lista, que é muito parecida com o ArrayList, chama list em inglês, né? Lista. E a minha proposta é a gente fazer uma lista de caminhantes. Tá? O Matheus está dando uma outra sugestão também, que é uma função ou uma classe de caminhantes. Então, por uma oficina de 1h30, é muito duro, Matheus, a gente entrar em orientação a objetos e fazer uma classe de caminhantes, mas seria uma opção interessante, assim, fazer uma classe e você instancia caminhantes no jargão, né, da orientação a objetos, tá? Mas numa oficina curtinha, eu acho, putz, não dá tempo de contar todas as coisas que a gente precisaria contar para fazer uma classe, tá? De ambientes. Então, a gente vai usar uma outra estratégia e a gente vai ter uma lista com as posições de alguns caminhantes e aí a gente vai atualizando essa lista aí, uma posição atual dos caminhantes, tá? Essa vai ser a minha estratégia, tá? Então, eu iria apresentar rapidamente para vocês duas estruturas de dados aí do Python, que são as listas e as tuplas, tudo bem? Então, vamos começar com uma lista aqui, ó. Vou fazer uma lista de frutas aqui. Então, a gente tem, por exemplo, uva,
banana, jaca, certo? E, sei lá, kiwi, ok? E isso é uma lista em Python, né? São elementos separados por vírgula e a gente usa esses colchetes aqui, tá? E a gente consegue consultar um item da lista usando uma sintaxe em colchetes também. Por exemplo, o primeiro item de uma lista você usa assim, ó, colchetes 0, né? E aí ele vai consultar o primeiro item da lista, tá? Colchete 1 aqui é o segundo item, 2 é o terceiro item, né? 3 é o quarto item. E se eu puser 4 aqui, ele vai explodir na minha cara. Ele vai falar, você me ferrou aqui, tá? Não tem o quarto elemento e quebra tudo, tá? Então, agora, tem uma manhazinha do Python, eu acho massa, que é a posição desse último item aqui, é a posição -1, tá? Então, se você é o último item numa lista, você pede o item -1. Eu tenho uma coisa para me ajudar a pensar por que é legal seja -1 o item, esse item aqui, que é a seguinte ideia: o comprimento da lista, o número de itens da lista, tá? Que a gente pode pensar como sendo o comprimento da lista. Comprimento em inglês é length, né? Então, no Python, a gente tem essa função len aqui, ó. Se você falar assim, ó, len frutas, tá? É o comprimento da lista de frutas, o número de itens, tá? E qual que é o comprimento da nossa lista de frutas? É 4, né? A gente tem 4 frutas, tá? Então, em outras linguagens, quando você quer o último item, o que você escreve? Você escreve assim, ó, o comprimento -1, tá? Então, isso seria, em muitas linguagens, o jeito de você acessar o último item da lista, tá? Então, em Python, você não precisa falar do comprimento. Você simplesmente fala -1, é o último item. Tudo bem? E o penúltimo item é o -2, tá? Então, esse é o jeito que eu penso para me justificar mentalmente por que em Python o -1 é o último item da lista. Porque ele é o comprimento da lista -1. Tá? O último item. Beleza? Então, faltou um O de comprimento, tá? E existe uma outra estrutura de dados em Python, que o pessoal fala, é como se fosse uma lista imutável. Eu não sei se eu gosto muito dessa descrição, tá? Que é um tipo de estrutura de dados que chama tupla, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma tupla sertaneja, que é o seguinte, ó, tupla sertaneja. Maiara e vírgula, sei lá, Maraísa. Eu não sei escrever Maiara e Maraísa, mas deu para sacar, né? Então, uma lista com colchetes e uma tupla com parênteses, tá? E a lista no Python, ela permite você acrescentar e tirar itens, trocar a ordem dos itens, trocar só um item, certo? Agora, a tupla, ela é imutável. Uma vez que você fez uma tupla, se você quiser mudar, não dá. Você tem que fazer outra, tá? Você tem que fazer outra tupla, tá? Não vai ser mais a mesma tupla. Você faz uma outra e tudo bem. Da onde vem esse nome tupla, que em inglês é tuple? Ele é uma generalização da ideia de dupla, tripla, quádrupla, né? Então, uma tupla ou uma enupla, o pessoal matemático às vezes fala enupla ou tupla, né? Essa ideia de uma coleçãozinha de itens com um certo número fixo de itens, tá? Então, uma dupla, uma coleção de 2 itens, certo? Então, uma tupla é uma coleção de um número fixo de itens e ela é imutável. Eu gosto de pensar nela como, às vezes o pessoal fala, um registro, é alguma coisa em que a ordem, muitas vezes numa tupla, a ordem ela é importante, ela tem significado semântico, a gente fala. Então, por exemplo, num ponto, você pode escrever as coordenadas de um ponto, uma tupla. Por exemplo, 45, 124, por exemplo. Qual que é o significado dos itens dessa dupla de informações e do ponto?
O primeiro valor é o x e o segundo é o y. E é a posição dele que diz o que ele é. Ele é o x porque ele é o primeiro valor. E o outro é o y porque ele é o segundo valor. Então, quando você tem uma tupla que cada posição quer dizer alguma coisa, não faz o menor sentido ele reordenar uma tupla. Você vai perder o significado das coisas, sabe? Nem você tem uma planilha, por exemplo, cada coluna é uma coisa, sei lá, nome, endereço, telefone. Ninguém vai querer inverter a ordem das colunas o telefone não funciona como nome, entende? Então, a coluna, a posição daquele item na linha da planilha tem a ver com a coluna que ele está. Faz sentido isso, gente? Então, por isso eu acho que não dá para esvaziar a outra dupla de valores. Mariana, ótima pergunta. Você não pode esvaziar a tupla. O que você faz? Você substitui a tupla inteira. Você faz uma nova tupla e põe ela no lugar. Você troca a tupla inteira. Se a tupla estiver dentro de uma lista, por exemplo, que provavelmente a gente vai fazer agora. Tudo bem? Então, bom, feita essa introdução às estruturas de dados no Python, né? Depois tem outras estruturas de dados sensacionais no Python, são os conjuntos e os dicionários. A gente não vai falar hoje, mas vamos tentar traduzir isso aqui em termos de uma estrutura de dados, tá? Então, eu vou inventar uma estrutura de dados que eu vou chamar, sei lá, de caminhantes, tá? E ela vai ser uma lista, e dentro dessa lista vai ter uma tupla que vai ter a posição inicial aqui do primeiro caminhante, tá? Então, a minha lista chama caminhantes, eu gosto de fazer listas com o nome da variável no plural, né? Então, a minha primeira lista vai ser essa daqui, tá? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou falar o seguinte aqui. Depois a gente volta esse negócio de parar os caminhantes, tá? Por enquanto eu vou tirar isso aqui. Eu vou falar assim, olha, para cada caminhante na lista de caminhantes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o seguinte. Na real, eu preciso contar mais uma coisinha para vocês aqui. Eu preciso contar mais uma coisa para vocês. Quando eu quero pegar um item da lista, por exemplo, ó, for fruta em frutas. Eu consigo pegar uma fruta por vez aqui, ó. E eu vou dar um print aqui no nome da fruta, ó. Tá? Eu acho que eu vou ter que abrir o console. Eu sou meio ruim de desenvolvimento web, mas vamos lá, ó. Então, abri o console e eu vou mandar ele executar isso aqui, ó. E tem que aparecer o nome das frutas, ó. Uva, banana, uma por vez, tá vendo, ó? Uma por vez, tá? Só, às vezes, além do nome da fruta, a gente quer também saber qual é a posição da fruta na lista de frutas, tá? Quando a gente vai fazer isso em Python, a gente usa essa estratégia aí, ó. A gente pede um i ao nome adicional para esse índice, que é a posição do item, né, na lista, tá? E a gente fala assim, enumerate frutas, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai poder entregar para a gente a posição na lista e o nome da fruta, tá? Ó, dê uma olhada aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, 0 é a uva, 1 é a banana, 2 é a jaca, 3 é o kiwi, tá? Então, o i ele vai ser a posição na lista, tá, daquela fruta, tá? Por que isso vai ser útil aqui, tá? Então, eu vou pedir para saber qual é o caminhante eu estou pegando na lista. Então, ó, qual é a posição do caminhante na lista de caminhantes? Eu peço ó, enumerate caminhantes. Ó. Então, estou pegando um caminhante por vez, tá? Aí, o que acontece? O x e o y, o que é um caminhante? É uma ficção esse caminhante, tá? Ele não é um caminhante, ele é só uma posição, tá? É a última posição do caminhante,
tá? Então, o caminhante, ele na verdade é uma tupla, ele é um x e y, tá? Que eu vou desenhar na tela. Aí eu vou andar com esse x e y, certo? E eu vou pegar e vou devolver ele lá na lista de caminhantes, na posição que ele estava. Eu vou criar uma outra tupla com os valores alterados aqui, ó. Tá? E é isso, tá? Bom, tem esse maquinário aqui de evitar que o caminhante saia da tela, né? Então a gente pode botar esse maquinário todo. Esse maquinário a gente pode botar ele aqui todo, vai. Olha a malandragem, ó. Eu vou selecionar no editor e vou apertar a tela Tab. Tá vendo? Ó, eu empurrei todo mundo para dentro, né? Desse loop fora aqui, tá? Malandro, né? Agora aqui, ó, eu preciso arrumar a indentação para ficar direitinho. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, eu não preciso mais desse global X, global Y aqui, certo? Eu posso jogar esse no stroke aqui no setup. Eu não preciso ficar repetindo ele toda vez, certo? Vamos ver se isso vai funcionar. Ó. Então, eu tenho. Aí eu não preciso mais desse XY global aqui também. Tá? Então, eu tenho uma lista de caminhantes, que é uma lista, e tem uma tupla dentro. Para cada caminhante, ele vai fazer isso. Vamos ver se isso vai dar certo. Olha lá. Então, funcionou aqui para um caminhante, certo? E aí, o que acontece? Se eu puser aqui, alguém deu a sugestão lá dos 4 cantos, né? Vamos botar uns caminhantes nos 4 cantos e ver o que acontece. Os 4 cantos, eu acho, talvez não seja tão legal. Eu vou botar eles assim, ó, tipo, 100, 100. Depois a gente põe um outro aqui, ó, em, sei lá, 100, 400. E o outro pode ser em 400, 400. E o outro em 400, 100. Não chega a ser no canto, né? Mas vamos ver aí. Olha lá. 4 caminhantes. Como ele entendeu fruta no singular, se até agora a variável só estava no plural? Ótima pergunta do Guilherme, que eu perdi. Vamos voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar esse código lá no pad e eu vou tentar responder a pergunta do Guilherme. E tem mais a Dandili também, a mesma dúvida. E ótima pergunta, muito boa essa pergunta, eu gostei muito. Cara, não existe pergunta ruim, né? Mas algumas perguntas são especialmente boas, né? Mas pergunta ruim eu nunca vi. Agora, vamos conversar então sobre como é que, da onde veio essa fruta aqui, tá? Então, a fruta no singular, já eu só tinha frutas no plural aqui. Então, isso é uma coisa muito interessante, tá? Essa estrutura chamada o laço de repetição for, o loop for, tá? Vamos voltar a uma versão mais simples dele aqui, que já causa uma certa estranheza aqui, ó. Então, por exemplo, for cantora in dupla sertaneja. Tá? É o mesmo. Eu estou fazendo tudo errado aqui, pelo amor de Deus. Aqui, ó, 2 pontos. Print cantora. Vamos ver se isso aí funciona. Vamos dar um Ctrl Enter aqui, ó. Vamos ver, aprendi uma ali. Ó, output, Maiara Maraísa, tá? Da onde veio essa cantora? Não existia. Então, a resposta, espero que atenda ao Guilherme e a Dandili, essa é uma variável nova que a gente está inventando aqui. A gente está inventando aqui essa variável. Porque como no Python você não precisa declarar tipo de novas variáveis, você cria uma variável por meio da atribuição, o loop for, a cada volta, isso então, é uma repetição, né? Tudo vai dentro na indentação do loop for, fica repetindo. Então, a cada volta, na primeira volta, ele vai atribuir na variável cantora
o primeiro item da tupla sertaneja. Na segunda volta, ele vai atribuir na variável cantora o segundo item da tupla sertaneja. E na terceira volta, ele vai falar, putz, acabou a tupla, não tem terceiro item na tupla sertaneja, então eu acabei, e ele vai embora. Certo? Então, nas frutas, né? Vamos fazer agora as frutas, né? Vamos fazer a mesma coisa com as frutas. Vocês viram o meu... Eu desliguei tudo de uma vez, ó. Ctrl barra diagonal no teclado. Olha como eu sou malandro, né? Vamos fazer agora as frutas. Então, for fruta in frutas. Quando eu estou querendo ser muito sintético, às vezes, em vez de escrever fruta, eu escrevo F. Mas eu preciso escrever frutas direito, tá? Então, eu faço assim, for F em frutas, o F já é uma super abreviação de fruta, né? Eu vou falar, ó, print F, tá? E vamos rodar isso aí, vamos ver se funciona. E funciona, ó. Uva, banana, jaca, kiwi. Tudo bem? Vamos lá, o Guilherme está dando uma sugestão muito boa, que é, vamos inventar, em vez da gente fazer os caminhantes aqui fixos, né? A gente pode fazer assim, ó, a gente pode começar com uma lista vazia, tá? No Processing tradicional, no próximo Python tradicional, eu não tenho aqui, eu poderia usar o evento do keypress para criar um caminhante no clique do mouse, tá? Aqui nessa ferramenta a gente não está disponível, mas não tem problema. Tá? Eu vou pedir para ele no setup inventar alguns caminhantes. Quantos caminhantes vocês querem, gente? Quantos caminhantes vocês querem? 100. Tá bom, hein, Carlos? Vamos lá, hein? Olha lá, hein? Eu vou fazer o seguinte, para a gente fazer 100 caminhantes, eu vou diminuir o tamanho deles. Eu acho que vai ficar mais bonito, tá? Então, eu vou fazer eles andarem de 2 em 2 pixels aqui, mais ou menos, tá? E eu vou fazer esses círculos terem um tamanho menorzinho, e entre 1 e 4 pixels, por exemplo, tá? E aí no setup, a gente faz um laço de repetição, um loop for, fala assim, for, isso é uma coisa típica do Python, é muito importante vocês verem essa estrutura, tá? Eu vou falar assim, para um número n, que eu nem vou usar esse número n, tá? For n in range 100, que é o número que o Carlos pediu, 100 caminhantes, tá? Então, o que é esse range 100? É a gente pedindo para o Python entregar para a gente uma coleção de 100 números, tá? Então, ele vai produzir para a gente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, tá? Então, isso aí são 100 números. Então, o que estiver dentro desse loop for vai repetir 100 vezes, tá? E o que a gente vai repetir 100 vezes? A gente vai falar assim, pega para mim a lista de caminhantes, tá? E toda lista, ela sabe botar um item para dentro dela, tá? A gente fala, esses são os métodos da lista. A lista sabe pôr um item para dentro dela. Então, a gente fala, a lista tem um método append, tá? Você escreve desse jeito engraçado, aqui, ó, caminhantes.append, tá? E a gente pede para ela pôr uma tupla dentro, que é duas posições aqui. Vamos ver se isso fica bom. Deixa eu ver se eu acertei o número de parênteses aqui. Acho que acertei, certo? Então, ele vai sortear 100 caminhantes. E me ajude aí para o meu browser não travar. Eu acho que não vai travar. Vamos testar aqui, ó. 100 caminhantes. Olha lá, gente. 100 caminhantes. Eu vou fazer ele refresh lá, maroto. Eu vou fazer ele refresh maroto para garantir que eu não estou com algum pedaço rodando na memória antigo e tal. Eu achei que o espaçamento estava meio estranho dos caminhantes. Vamos ver agora. Agora tá certo. Ó. Vocês viram? Estava esquisito, né? Esse é o real 100 caminhantes. A pedidos, né? Atendendo a pedidos, 100 caminhantes. Certo? E, gente, eu estou muito feliz, cara. Eu acho que eu consegui mostrar tudo que eu queria mostrar, assim, de mais importante. Tivemos perguntas
muito boas, né? E eu estou aqui animado para... vamos voltar o lance do limite, né? Para não ficar um negócio infinitamente até o navegador travar, né? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos botar um limite aí nessa história, tá? Então, a gente pode fazer assim, ó, if frame count for menor do que, sei lá, 500, vai, tá? E aí a gente tem que botar tudo isso aqui para dentro desse if, ó, tá? Então ele vai rodar agora, ele vai rodar agora 500 vezes e vai parar, vamos ver. Olha lá, tá? Ele vai rodar 500 vezes e tem que parar. Ó, parou, certo? Vamos colar esse código lá no nosso pad, certo? Com o sugestivo nome de 100 caminhantes errantes, que é a sugestão lá de alguém que muito boa, né? Vamos lá. Como salva a imagem? Pergunta muito boa do Carlos. Clicando com o botão da direita do mouse, você pode fazer aí, ó, Save Image As, certo? E aí você manda salvar, ó, vamos salvar aqui, e ele baixa no navegador, né? Vamos abrir aqui, ó, e temos aí um PNG do nosso Canvas, tá? Na versão tradicional aí do Processing Modo Python que eu gosto de usar, tem umas bibliotecas bem fáceis para salvar vetorial, salvar SVG e tal, né? Nesse nossa ferramenta experimental, ainda não tem um jeito muito fácil de salvar vetorial, tá? Gente, eu queria mostrar mais um lance. Então, o random, né, os números pseudo-aleatórios do processing são muito legais. E o Python tem um módulo, a mesma coisa da biblioteca padrão do Python, que chama random, e tem várias funções legais Pô, que bom que você gostou, Lia, valeu. O random tem umas funções muito legais, uma das que eu mais gosto chama choice, que ele sorteia um item de uma estrutura de dados, uma lista, de uma tupla, né? Então, a gente pode pedir para ele essa função choice, dizendo assim, from random, import choice, lá do começo, né? Choice é escolha em inglês, né? E aí, o que você precisa para usar o choice, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. From random, import choice, aqui, tá? E aí, por exemplo, se eu falar para ele, por exemplo, aqui, print choice frutas, certo? O que ele vai fazer? A cada vez que eu der o enter, ó, ele sorteia uma fruta, ó, banana, uva, uva de novo, jaca, kiwi, jaca, uva, jaca, kiwi. Tá vendo? Ele vai sorteando para a gente, tá? Como a gente pode usar isso em nosso caminhante? Aqui a gente está usando um passo que varia continuamente em números quebrados, em -2 e 2, tá? Mas eu acho que podia ser interessante a gente pedir para ele sortear só alguns passos possíveis. Então, por exemplo, ó, se eu falar, ele pode sortear ou 2 ou -2, se fizer isso aqui, ó, só eu preciso botar mais um parênteses aqui dentro, porque o choice espera uma estrutura de dados. Então, eu estou passando aqui para ele. Eu vou tirar esse random aqui, né? Não estou mais usando o random, tá? Estou usando o choice agora. Então, ó, o choice, eu não posso botar choice -2,2, eu tenho que botar choice e uma tupla dentro. E dentro da tupla tem o -2 e o 2. Tá? Então, agora, os meus caminhantes vão andar na diagonal só. Eles só vão saber andar passos -2, -2, 2, 2, -2, 2 ou 2, -2. Né? Então, olha só, vamos ver. Tá vendo? Ó, eu não sei se dá para... Deixa eu fazer ele refresh maroto, né?
Vamos um refresh maroto aqui. E, sei lá, vou aumentar um pouco o tamanho dele, será? Bom, eu vou deixar o tamanho dele fixo de novo. Deixar o tamanho dele fixo em 2. Para ver se a gente vai enxergar melhor. Ó, não sei se dá para perceber, ele está andando só na diagonal. Ó. Eu gosto muito. Né? Aí ele está caindo numa grade. Ó. Eu acho muito massa. Né? Vocês estão vendo? E se você quiser ele dê passos na vertical e na horizontal, você pode botar um 0 aqui também. Tá? Que aí, às vezes, ele combina o 2 de uma ordenada, um 0 da outra. Aí ele anda na horizontal ou na vertical. Tá? Então, isso aqui é legal também. Né? Outra coisa que dá para fazer é pedir para ele guardar a ordenada antes dessa modificação aqui, tá? Então, por exemplo, a gente pode falar o seguinte, que eu vou chamar de x0 e y0 é o caminhante, certo? E aí eu sorteio a posição nova e eu posso pedir para ele fazer uma linha que une a posição original com a nova posição, tá? Aí, com a linha, de repente, eu não preciso mais nem do círculo. Eu vou desligar o círculo. Né? Vamos ver aqui. Ó. Aí eu preciso tirar o no stroke. Né? Agora eu estou fazendo linha. E a cor aqui, a cor, ali onde eu estou sorteando a cor, onde eu estou sorteando a cor. E no fio, em vez de fio, eu vou usar stroke, que muda a cor da linha. Tá? E vamos testar aqui. Ó. Tá? Então, agora eu tenho linhazinhas. Eu vou dar aquele nosso refresh maroto, certo? Vamos dar um refresh aqui. Logo mais eu já olho esse código lá no nosso pad, né? Agora já mudou um pouquinho. E eu vou aumentar um pouco o passo aqui, para ver se a gente enxerga melhor. Eu vou botar em uns passos que são de 5 em 5 pixels aqui. Vamos ver. Olha lá. Que tal, gente? Beleza? 500 vezes só ele está andando, certo? Vou colar esse daqui no nosso pad. Eu ontem estava me preparando, né, experimentando umas ideias para a oficina de hoje. Eu já fiz coisas parecidas antes, mas a gente sempre, né, sempre quer estar mais preparado e tal. E alguém no Twitter comentou assim: nossa, é legal, tanto é feito por um código tão curto, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque é exatamente isso que eu acho massa, né, de alcançar, né? Você tem um efeito legal, um código relativamente simples, né? Relativamente legível, né? E tal. Tem o pessoal que vai além na simplificação. Tem a galera do Japão que faz os códigos que cabem num tweet. Só aí já é um exagero, né? Aí é um código super ilegível, né? Aí, putz, é um negócio maluco. Eu acho legal, eles têm muita criatividade, ideias muito boas, resultados visuais incríveis, né? Um tão pouco código, né? Mas tem esse lance de ilegível, o código fica feio, né? Então eu acho que tem um limite aí, mas eu acho um pouco de minimalismo, assim, um pouco de menos código, menos complicação para mais efeito, para mim é uma coisa que me inspira, assim, né, que me deixa feliz, assim, certo? E então eu acho que é isso. O meu amigo Luciano Ramalho, ele também fala, quando ele está fazendo um exemplo didático e tal, que o negócio é você tirar tudo que não interessa, né? Ao máximo você explicar, mas não pode perder a graça. Você tem um exemplo que tem alguma graça, né? Então eu acho esse balanço é muito legal, assim, né? Fazer uma coisa que tenha graça, que explique o que você quer explicar,
né? Mas você também não tem coisas que vão confundir e são a mais, né? Você quer achar esse ponto aí mágico aí, né? Então, o Luiz Batista é o nome dessa galera do microcódigo. É uma hashtag que tem um pedaço em japonês, que quer dizer Twitch em japonês, e a hashtag é Twitch Processing, tá? Esse Decombat que eu comentei com vocês, ele às vezes participa desse movimento aí do Twitch Processing. Vamos ver se tem algum Twitch Processing dele aí para mostrar se tem, às vezes tem. O criador dessa hashtag é o Haokun, que é esse cara aqui, que é o criador desse hashtag aí, Twitch Processing, que é esse pedaço aí do hashtag em japonês, né? E se você olhar, eu vou colar isso aí no nosso pad lá, colar lá em cima, né? Vou colar aqui o hashtag japonesa e Twitch Process. O Carlos conhece a galera que faz um shader em um tweet, né? Tem outras, mas enfim, tem coisas bem loucas, ó, feitas em um tweet, né? Das misturas de Process com Python, as várias ferramentas que tem, e outras ferramentas aí, né, de programação criativa. Eu tenho ido um pouco pelo lado aí das coisas que mexem com Python. O que a gente usou hoje foi esse daqui, ó, que é experimental, né, que é essa mistura aí usando um Python no browser que chama Pyodid, tá? Então, eu vou botar esse link aqui também para quem quiser investigar mais dessas possibilidades, tá? Mas comigo não tem bairrismo. Eu sou a favor de todo mundo usar a linguagem que tiver afim e usar o JS é sensacional porque tem esse lance de compartilhar na web, né? Tem gente usando outras ferramentas, outras linguagens. O importante é você conseguir se expressar, trocar uma ideia, encontrar pessoas para trocar figurinha, e não importa qual linguagem você vai usar, né? Então, isso para mim não é o mais importante. O mais importante são as ideias, explorar as coisas e trocar conhecimento.